O Evangelho de João, capítulo 18. Jesus é preso. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", responderam. "Sou eu", disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse "sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", tornaram a responder. Jesus disse: "Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora." Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: "Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu." Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro: "Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu?" Jesus diante de Anás. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Eu não", respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Jesus diante do grande sacerdote. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: "Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles." Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada e disse: "Isso é maneira de falar com o grande sacerdote?" "Se eu disse alguma mentira, prove que menti", respondeu Jesus. "Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo?" Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro nega Jesus outra vez. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Não, eu não sou", respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem, de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: "Será que eu não vi você com ele no jardim?" E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante, o galo cantou. Lamentações, capítulo 3. Castigo, arrependimento e esperança. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes, o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu estivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim. Elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança.
Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando, neste país, os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça num processo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos assim. Ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. Tu te cercaste de nuvens para que as nossas orações não chegassem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fôssemos um monte de lixo e refugos. Somos insultados por todos os nossos inimigos. Temos vivido no meio de medos, perigos, desgraças e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrimas até que o Senhor olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vi acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o taparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei, estou perdido. Do fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda. Ó Senhor, roguei que me escutasses. E tu ouviste o meu grito. No dia em que te chamei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvaste a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conheces as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e conheces os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouviste os seus insultos e conheces todos os seus planos. Tu sabes que o dia inteiro falam contra mim e planejam me prejudicar. Tu vês que, em todos os momentos, eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem. Castiga-os pelo que têm feito. Amaldiçoa-os e faze com que eles caiam no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. Lamentações, capítulo 4. Jerusalém arrasada. Como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu o seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas pelas esquinas das ruas. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como o ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. Até as lobas dão de mamar às suas crias, mas o meu povo é como os avestruzes, cruéis para os seus filhotes. Os bebês de Jerusalém morrem de sede, as crianças pedem comida, mas ninguém lhes dá nada. Os que antes comiam comidas finas, agora morrem de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras, agora vivem nos montes de lixo. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruída num momento pela mão de Deus. Os nossos príncipes eram puros como leite e sem manchas como a neve. Eram fortes, cheios de vigor, e os seus olhos brilhavam de saúde. Agora o seu rosto está preto como carvão, e quando eles andam pelas ruas, ninguém os conhece. A pele deles secou como a madeira e grudou nos seus ossos. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes do que os que morreram depois, porque estes foram se acabando devagarinho por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam os seus próprios filhos e os comeram. O Senhor Deus descarregou o seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e a arrasou até o chão. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditava que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cegos, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. E o povo gritava, fora daqui, vocês são impuros, não encostem a mão em nós. Quando eles fugiram, andando de país em país, os próprios pagãos disseram, esses homens não podem morar aqui. O Senhor não deu mais atenção a eles, o próprio Deus os espalhou. Ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes, nem pena dos nossos líderes. Ficamos olhando até cansar, esperando o socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não podia ajudar. Os inimigos nos estavam vigiando, de modo que não podíamos andar pelas ruas. Os nossos dias estavam contados, o fim estava perto. Os nossos perseguidores foram mais rápidos do que as águias do céu.
Eles nos perseguiram nas montanhas e nos atacaram de surpresa no deserto. Eles prenderam aquele que é a fonte da nossa vida, prenderam o rei que o Senhor havia escolhido, aquele que pensávamos que ia nos defender dos invasores. Vocês, povo de Edom e de Uz, podem rir, alegrem-se enquanto há tempo, pois a sua desgraça também está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. Jerusalém já recebeu o castigo pelos seus pecados. O Senhor não deixará que os seus moradores fiquem espalhados em terras estrangeiras. Mas vocês, povo de Edom, serão castigados por Deus. Ele fará com que todos fiquem conhecendo os pecados de vocês. Lamentações, capítulo 5. Oração pedindo misericórdia. Ó Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu. Olha para nós e vê a nossa desgraça. A nossa terra está nas mãos de estrangeiros e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai, as nossas mães ficaram viúvas. Temos de comprar a nossa própria água de beber. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos inimigos nos tratam com dureza. Estamos esgotados, porém não nos deixam descansar. Para termos o que comer, precisamos pedir, estendendo as mãos aos egípcios e aos assírios. Os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Somos governados por escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos do deserto nos atacam sem dó. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Em Jerusalém e nas cidades de Judá, mulheres e moças foram violentadas. Os inimigos enforcaram os nossos líderes e desrespeitaram os nossos velhos. Os nossos moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos. Os meninos tropeçam carregando feixes de lenha. Os velhos não fazem mais as suas rodinhas nas praças, e os moços já não cantam mais. A alegria fugiu do nosso coração, em lugar das nossas danças, ficou a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O nosso coração está doente e as lágrimas escurecem a nossa visão, porque o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre. Tu dominas as gentes de todos os tempos. Por que nos abandonastes por tanto tempo? Será que lembrarás de nós outra vez? Faze com que voltemos a ti, ó Senhor. Sim, faze-nos voltar. Faze com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira contra nós nunca vai acabar?